Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós, no domingo passado, falamos sobre a missão da igreja, funções da igreja, que a sua missão central é a proclamação e o ensino do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa principal da Bíblia. Você sabe quem é a pessoa principal da Bíblia? Quando nós lemos as Escrituras, quando nós estudamos as Escrituras, nós vemos que tudo converge para Cristo. Então, nós podemos dizer que a Bíblia ela é cristocêntrica. Significa dizer que Jesus Cristo é a pessoa central das Escrituras. A principal pessoa das Escrituras é Jesus Cristo. Ele é o unigênito do Pai, o único filho do Pai, e ele veio para esta terra com uma missão dada pelo Pai, de entregar a sua vida em sacrifício para redimir, diminuir e aniquilar o pecado que habita em nós para todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor? Ele veio com essa função. Ele fez a sua caminhada nesta terra para lhe trazer esta salvação. Mas você precisa crer que Ele é o Salvador e o Redentor da sua vida. Como é que nós cremos nisso? Precisamos pedir ao Senhor a sua graça, um evento sobrenatural que vem sobre nós e uma fé gerada em nosso coração. E vem esta convicção, essa certeza que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor. E então nós vamos trilhar este caminho da salvação, onde Ele nos deu o exemplo. Então, quando nós pegamos a Bíblia, este livro grosso, para ler, para estudar, nós vemos que ele é dividido em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. E desde o primeiro livro do Antigo Testamento, que é Gênesis, até o último do Novo Testamento, que é Apocalipse, todo ele, do começo ao fim, mostra claramente quem é Jesus. No Antigo Testamento, ele aparece de uma forma espiritual, sobrenatural. E ele é relatado nas profecias lá do Antigo Testamento como o Messias que estava por vir para o seu povo, o povo judeu. E no Novo Testamento, Deus revela ele de uma forma humana, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, para nós, com a nossa mente limitada, racional, pudermos enxergar, talvez de uma forma mais fácil, de que realmente aquele homem era o próprio Deus, era o Deus encarnado. E o caminho que ele estava abrindo é o caminho que nós precisamos seguir também, para nós nos reconciliarmos com o Pai e voltarmos para a sua presença. Então, lá no Antigo Testamento, onde nós encontramos 39 livros, nós vamos ver inúmeras profecias acerca de Jesus. Aquele Messias que todos esperavam. Aquele Messias que o povo judeu esperava por tanto tempo para trazer salvação para o seu povo. Mas que pena que eles não reconheceram, ou poucos reconheceram, quando realmente ele chegou. Então, nós encontramos também essa figura de Jesus através dos salmos. Nós vemos que muitos salmos apontavam para ele, para a sua chegada, através de símbolos, que a Bíblia é muito simbólica. Nós precisamos entender os símbolos da Bíblia, através dos pactos formados por Deus, a antiga aliança, a nova aliança. Então, tudo isso nos leva, nos direciona para esta pessoa mais importante das Escrituras, que é Jesus Cristo. E quando nós vamos conhecer a sua história como Deus que se fez carne, nós começamos pelo seu nascimento, que é um evento conhecido por todos, por toda a humanidade, isso é celebrado anualmente.
no mês de dezembro, o nascimento de Jesus. E tudo isso está também no profeta Miqueias, em Miqueias capítulo 5, em Mateus capítulo 2, fala deste nascimento virginal, onde Maria foi afavorecida, foi escolhida por Deus para abrigar a vida do seu Salvador, para abrigar no seu ser a vida daquele que ia trazer libertação e salvação para toda a humanidade. E Maria teve esse privilégio de abrigar esse ser. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, não foi por José. José não é o pai de Jesus, ele é o cuidador de Jesus, porque se fosse Jesus, ou se fosse José que tivesse gerado a Jesus, ele ia transmitir a sua natureza de pecado, e Jesus não seria a pessoa perfeita e sem pecado como foi, quando ele esteve aqui na terra como homem. Mas o Espírito Santo gerou em Maria a vida de Jesus e escolheu a José para ser o cuidador de Jesus, ajudar Maria naquela tarefa, naquela missão que ela recebeu. Então nós vemos que Maria e José cuidaram de Jesus na sua infância, na sua adolescência. Ele crescia em estatura, graça e sabedoria. Cada vez mais ele recebia do Pai revelações, ensinamentos, porque quando Jesus atingisse em torno de 30 anos, ele precisaria sair de Nazaré, como aconteceu. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas com 30 anos ele saiu de Nazaré, se dirigiu ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Isso também estava na profecia, nas profecias lá do Antigo Testamento. E no livro do profeta Isaías, você encontra um grande volume de informações, de relatos, sempre direcionando para o Messias que chegaria. Então, João Batista não queria batizar Jesus, se achava indigno de batizar Jesus. Mas Jesus disse a ele que ele teria que fazer aquilo para que as profecias se cumprissem. E naquele momento do batismo nas águas, ele recebeu de forma corpórea, de forma de pomba, o Espírito Santo. E ele ali teve todo o poder e toda a autoridade do Pai sobre ele, através do Espírito Santo, que repousou durante toda a sua caminhada aqui na terra, para ele realizar tudo que ele realizou. Então Jesus começou o seu ministério. Esse ministério de reconciliação com o Pai. Ele veio para nos reconciliar com o Pai, para tirar todo este pecado que há em nós, para podermos estabelecer uma relação, uma intimidade com o Pai através da nossa purificação e da nossa santificação, por esta caminhada que nós começamos a seguir quando nós nascemos de novo e recebemos esse Jesus bebê dentro de nós, mas que vai crescendo a cada dia, através da nossa busca, da nossa dedicação pelo conhecimento da palavra de Deus. Esse Jesus que já habita aqui, ele vai crescendo em estatura, em graça e em sabedoria. Nós começamos a nos tornar mais sábios, nós começamos a receber mais da graça do Pai, na nossa caminhada, e nós vamos crescendo em estatura, crescendo em autoridade divina. Mas uma coisa importante nós precisamos deixar registrada aqui, que quando Jesus saiu do Jordão, imediatamente ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E ele passou 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás. Mas ele não caiu em nenhuma tentação de Satanás. Sabe por quê?
porque o Espírito Santo estava sobre ele, impediu que ele caísse em qualquer tentação. E isso acontece conosco também. Muitas vezes nós estamos passando por desertos na nossa vida, estamos culpando Satanás. O Espírito Santo foi quem levou Jesus ao deserto, para nos mostrar que através dos nossos desertos, nós somos purificados, nós somos santificados. E Ele pode nos proteger em todos os momentos que nós somos tentados. E depois dessa experiência do deserto, Jesus foi servido por anjos, ele jejuou durante esses 40 dias. Mas o Pai sempre estava ali ao redor dele. O Pai sempre está ao nosso redor durante os nossos desertos. E os anjos o serviram. E a partir dali, ele prosseguiu na sua caminhada, mostrando o reino de Deus, proclamando as boas novas do reino, formando discípulos e atendendo ao pedido do Pai com relação à missão que ele recebeu. E com esse poder do Espírito Santo sobre ele realizou grandes obras, magníficas obras. Ele curou doentes, ele expulsou demônios, ele ressuscitou mortos, ele acalmou tempestades. Você está vivendo em alguma tempestade? Clame por Jesus, ele acalma as tempestades. Ele multiplicou os pães durante 2 eventos para alimentar os necessitados. Você está passando por alguma necessidade? Clame por Jesus. E ele fez uma infinidade de milagres. E em João 2, João 21, capítulo 25, João deixou registrado que era impossível registrar todas as obras e todos os milagres que Jesus fez aqui na terra. Então, o que nós lemos na Bíblia sobre os milagres de Jesus, tem muito mais que nem foram registrados, porque a quantidade era muito grande. E nessa caminhada de Jesus, ele sabia que ele estava se dirigindo para a cruz, porque esse era o plano do Pai. Esse era o caminho que o Pai estava abrindo, através desta caminhada de Jesus, para nos mostrar que se nós seguirmos este caminho, nós vamos experimentar o Calvário, mas também experimentaremos a ressurreição, como aconteceu com Jesus. E na última semana de Jesus ser morto, ele entrou em Jerusalém, numa entrada triunfal, onde ele foi aplaudido. E ele purificou o templo também, o templo físico naquela época. Hoje ele quer purificar as nossas vidas, porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele também pronunciou o sermão escatológico, o sermão do fim. Não do fim da terra, não do fim do mundo, mas do fim dessa era humana e carnal, que se deteriora a cada dia. Isso está no sermão escatológico, em Mateus 24 e 25. E ele instituiu a ceia, ele ceiou com seus discípulos, ele mostrou o seu corpo e o seu sangue, e ele quer que nós, como igreja, estejamos sempre celebrando a ceia, para lembrar todo o seu sacrifício, e também para lembrar da sua promessa de que ele retornará na sua segunda vida, não mais como cordeiro, mas como rei, para reinar nesta terra que hoje está caótica e deteriorada. E ele vai reinar com os seus santos. Você está nesse caminho da santificação e da purificação? Continue, porque você pode reinar com Jesus na sua segunda vinda. Então, nessa noite da ceia, nós já sabemos, ele foi traído por Judas, que era um dos seus discípulos, mas que tinha muita ambição no seu coração, e vendeu Jesus
por 30 moedas de prata aos soldados romanos, e Jesus foi torturado, Jesus foi condenado à morte, ele foi escarnecido, ele recebeu uma coroa de espinhos, ele foi chicoteado, uma lança foi transpassada pelo seu corpo, e ele foi crucificado com a pior morte mais humilhante daquela época, que era a cruz. Mas nós podemos dizer, diante dessa história que é conhecida de muitos, talvez da grande maioria, quem realmente é Jesus? Muitos ainda fazem essa pergunta, e naquela época o seu povo não reconheceu, muitos deles não reconheceram que ele era o Messias enviado. Estão esperando o Messias até hoje. Veja que perda de tempo. O tempo que eles estão perdendo, em vez de caminhar nesse caminho da santificação e da purificação, eles ainda estão questionando. Quem é Jesus? Quem foi aquele homem? E cadê o nosso Messias? Mas ele já veio. Nós precisamos ter olhos abertos para enxergar que esse Messias, esse Salvador, hoje nós entendemos que ele não veio só para os judeus, mas ele veio também para todas as nações, onde você e eu estamos incluídos. Você está enxergando que Jesus é o seu Salvador e o seu Redentor? Ou você está achando que Jesus era um homem qualquer, como qualquer outro? Não, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que vem hoje lhe visitar, lhe purificar, lhe santificar. Ele é o Deus encarnado. E ele pode encarnar em você e você ter esta vida de Cristo no seu ser. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, como está escrito lá em Gênesis capítulo 1, que criou todas as coisas. E que hoje habita entre nós através do seu corpo, do corpo de Cristo. Jesus Cristo é o seu Salvador, é o meu Salvador, para nos levar ao reino de Deus, de volta para o Pai, para nós desfrutarmos desta maravilha, deste mundo sobrenatural e invisível, que nós só conseguiremos enxergar se nós recebermos este presente do novo nascimento, um evento sobrenatural, onde uma fé será gerada no nosso coração, e nós então começaremos esta caminhada em rumo ao Calvário, mas também em rumo à ressurreição. Quero deixar essa mensagem para você hoje. Reflita, medite, congregue na igreja, faça parte do corpo de Cristo, descubra os seus dons, para você contribuir para a edificação da Igreja de Cristo em toda a face da terra. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe as nossas mensagens, Vera Reflexões em todas as plataformas, e nos veremos em outro momento. Até lá!